Saudações, gente bonita, mestre Leider falando, nosso terceiro vídeo sobre a questão dos cogumelos. Bom, nós vimos que, em teoria, só em teoria, um país que conseguisse lasers muito potentes e conseguisse calibrar esses lasers, sei lá, tem muitos países que conseguem fazer isso, tipo a Rússia, só ela mesmo. Se esse país acertasse esse laser na calibragem específica, dentro de um núcleo de cogumelo, principalmente se fosse um cogumelo meio fraquito, né, tipo vindo de Plutão, esse cogumelo não explodiria liberando esporos. Uma outra hipótese é um pulso eletromagnético muito forte, que bom, aí não precisa acertar bem o cogumelo. É uma área mais ou menos um diâmetro de 3 km. Sei lá, coloca num abacate, numa pamonha, num míssil e faz ele explodir perto do cogumelo, do material que está carregando o cogumelo. E aí você teria um enorme pulso eletromagnético que alteraria o posicionamento de, sei lá, anéis concêntricos em formato hexagonal, cuja precisão é importantíssima para que o cogumelo exploda. Certo? Entenderam? Se isso acontecesse, esse país teria condição de desabilitar os cogumelos de outros. Mas vamos falar um pouco sobre esse cogumelo. O cogumelo francês, o cogumelo indiano, cogumelo paquistanês, cogumelo chinês, cogumelo russo, dificilmente seriam atingidos, porque são cogumelos feitos com poeira de Urano, a poeira 235, o 235. Mas se o país tivesse uma tecnologia mais delinquente, sabe, mais fraquinha, e usasse poeira de Plutão, vamos chamar ela de PU 239, que pode ser contaminada com extrema facilidade, bom, se isso acontecesse, aí nós teríamos um problema. Perfeito? Nós teríamos um problema, porque aí o núcleo desse cogumelo não explodiria. Que horror, hein? Já pensou? O núcleo do cogumelo não explode. Vou falar uma coisa para vocês sobre cogumelos. Todos os cogumelos são comestíveis, mas alguns somente uma vez na vida. Se é que vocês me entendem. Dentre esses cogumelos, aqueles feitos com material de Plutão e de Urano são muito mortais. Os Estados Unidos, uma vez, jogaram esses cogumelos sobre 2 cidades do sul do Japão, causando centenas de milhares de vítimas fatais. Sabe o que aconteceu no hospital que um determinado país bombardeou? Então, multiplica isso por centenas. Foi a quantidade de vítimas, inclusive civis, mulheres, crianças, uma coisa horrorosa. É o único país do planeta que foi desumano ao ponto de fazer isso. Certo? Eles causam muitas vítimas. Muitas vítimas. O maior cogumelo já lançado foi o cogumelo do Tsar, lançado pela antiga União Soviética. E você tem 2 tipos de cogumelo. Cogumelo por fusão e cogumelo por fissão. Cogumelo por fissão é um cogumelo mais fraco. Você estoura o núcleo, né, de material de Urano, se você tiver uma capacidade tecnológica melhorzinha, ou de Plutão, se você for um país meio delinquente. É meio fraquinho em tecnologia e engenharia. E temos o cogumelo por... Esse é o de fissão. Temos o cogumelo por fusão. Cogumelo por fusão, você estoura o cogumelo para que o cogumelo estoure um material de hidrogênio, deutério e títrio dentro, e aí você tem uma fusão nuclear. E aí dá uma árvore muito grande, um cogumelo muito grande mesmo, muito poderoso. Perfeito? O Estado de Israel não tem desse. Os Estados Unidos possuem esse tipo de cogumelo. Mas os dois, a fonte de ignição, né, é um núcleo de material vindo de Plutão, que nós já explicamos que é fraquinho, né? É quase uma testada de
insuficiência tecnológica. E nós também já vimos que eles não podem ser guardados. Se for guardado, eles perdem a capacidade de explodir gerando esporos. Então só demos um exemplo. Imagina que os Estados Unidos são milhares desse material guardado, cara. Então, de cada 10, com muita sorte, 2 vão conseguir explodir. Porque nós vimos que esses cogumelos produzem material autocontaminante. O material de Plutão, que é o, estamos chamando hipoteticamente de PU 239, ele se contamina naturalmente pela TV atividade para PU 240. E aí dá ruim, dá muito ruim, ele não explode. E nós vimos também que o material de Netuno contamina. Fato é que esse material é frágil. Então, se um país tiver supostamente milhares deles guardados, apenas uma fração continua potencialmente geradora de cogumelos de esporos férteis. Aí, se um país for um pouquinho melhor, incrivelmente falando, se ele tiver sei lá, 3, 4, 5 usinas nucleares, não precisa ser muito grande, ele vai conseguir produzir o material de Plutão em quantidade para fazer alguns desses artefatos. O problema nesse caso é que você precisa do engenheiro in loco. Você precisa do cientista, do engenheiro in loco. E eu suponho que, sei lá, nações outras tenham espiões. O espião podia estar matando, podia estar roubando, podia estar sequestrando, mas provavelmente ele está espionando os cientistas e engenheiros capazes de montar o artefato que faça com que o cogumelo produza esporos. E, bom, onde tem material humano tem um risco grave de falha, né? Ou sabotagem. Perfeito? Então, você pode deter a explosão do cogumelo nesse estágio. Não conseguiu nesse estágio? Você pode tentar um laser muito forte, em teoria, vai transformar parte dos tipos, vamos chamar de isótopo, para resumir, pode transformar parte dos isótopos, por exemplo, de PU 239 em PU 240, e aí ele não vai explodir mais, porque basta uma porção muito pequena para inviabilizar. E ainda existe um terceiro, se não deu certo isso, temos um terceiro. Digamos que um país consiga produzir um enorme pulso eletromagnético que faça um deslocamento mínimo, mas precisa ser realmente muito pequeno, não precisa ser grande, muito pequeno, milésimo de milímetro, nos anéis hexagonais responsáveis pela explosão do núcleo. E aí esse deslocamento mínimo não vai jogar toda a energia da explosão dos anéis em cima do núcleo do material de Plutão. E aí não vai gerar esporos, não vai explodir gerando esporos, entendeu? Então existem tecnologias, quer dizer, na verdade não existe, porque um país para dominar essas tecnologias teria que ser a potência mundial dos lasers. Você deveria ter uma capacidade de produzir laser que é uma coisa extraordinária, inclusive armas de laser. E teria que produzir uma arma que ninguém mais no mundo possui, uma grande arma de pulso eletromagnético. Nossa, gente, perdão, desculpa, por favor. Eu acabei me esquecendo que a Rússia tem exatamente essas duas armas. Nossa, eu não estou querendo dizer que, por exemplo, se eu fosse o presidente da Rússia e tivesse essas tecnologias e alguém, sei lá, colocasse uns patos, uns isopores ou alguns porta-aviões perto do meu território, eu, quando fosse os ameaçar não, porque isso é feio, né? Quando fosse os alertar, eu daria um sorriso bem maroto e confiante. Tipo, cara, para com isso, né? Sossega, porque não vai dar certo. Papai aqui tem coisas que vocês nem sonham. Essas banheiras flutuantes, esses patos, não nos amedrontam e não vão amedrontar nossos aliados, porque nós não vamos deixar. Vamos até colocar, sei lá, um caça, né? Um caçador. Tipo... Eufrazino troca-letra, MiG-31, perto, junto com uma adaga, para lavar a adaga em russo, aqui em Jal. Pronto para lembrar você do estado tecnológico do mundo atual. Correto? Espero que vocês tenham me entendido. Desculpa se eu fui um pouco obscuro.